Depois da morte do meu marido, a família dele tentou me culpar. Eles só não sabiam que ele já previa que isso aconteceria. Eu sempre acreditei que conhecia o amor. Até conhecer o Rafael. Nos conhecemos em uma livraria, ambos tentando pegar a mesma edição de 100 Anos de Solidão. Nossas mãos se tocaram na lombada desgastada, e ele, com um sorriso que iluminava a penumbra daquele canto, disse: "Parece que o destino quer que a gente divida mais do que só o livro." Foi assim, leve, doce e sem pressa. Nosso casamento, 5 anos depois, foi no jardim da casa da minha avó. Ele chorou mais do que eu. Foram 8 anos de uma parceria que eu achava que só existia em contos. Rafael era arquiteto, eu era ilustradora. Trabalhávamos em home office, dividindo o mesmo espaço sem nunca nos cansarmos da presença um do outro. Tomávamos café da manhã discutindo projetos, e o jantar era sagrado sem celulares, só nós, o vinho e as histórias do dia. Viajávamos para cidades pequenas, ele fotografando detalhes de construções antigas, eu esboçando em meu caderno. Éramos um casal que as pessoas citavam como exemplo. Olhem, a Ana e o Rafael diziam: "Isso sim é um casamento que deu certo." E deu. Até aquele terça-feira de outono. Rafael tinha uma dor de cabeça insistente. Ele, que era saudável como um touro, que corria 10 km antes do amanhecer, reclamou de uma pressão atrás dos olhos. Brinquei que era o projeto do prédio comercial que o estava estressando. Ele riu, beijou minha testa e foi para o escritório dele, no andar de cima. "Já volto, amor. Vou tomar um analgésico." Eu ouvi o baque. O som de um corpo pesado caindo no chão. O silêncio que veio depois foi o mais aterrorizante da minha vida. Corri. Ele estava no chão, inconsciente, ao lado da mesa de trabalho. Liguei para a ambulância, fiz massagem cardíaca enquanto soluçava e pedia por Deus. No hospital, o médico, com os olhos baixos, disse as palavras que me despedaçaram: aneurisma cerebral. Não houve tempo. Sinto muito. O mundo desmoronou. Literalmente. As cores sumiram. O som sumiu. Fiquei uma semana em estado catatônico, medicada, sendo cuidada por minha irmã. Eu não chorava. Só olhava para a parede, tentando entender como o universo podia ser tão cruel a ponto de arrancar metade da minha alma de forma tão abrupta. O funeral foi um turbilhão. Eu, anestesiada, via as cenas como se estivesse dentro de um aquário. A família de Rafael estava lá, é claro. Seus pais, Carlos e Beatriz, e sua irmã, Patrícia. Sempre tivemos uma relação cordial. Eles eram de uma classe mais alta, mais tradicional, e nunca aprovaram totalmente que o filho doutor se casasse com uma artista. Mas eram educados. No funeral, Beatriz me abraçou, rígida, e sussurrou: "Você precisa ser forte agora." Eu pensei que fosse um conselho vazio, mas carinhoso. Como eu era ingênua. 2 semanas depois do enterro, o luto ainda era uma ferida aberta e sangrando, quando recebi a primeira intimação. Um processo, movido por Carlos e Beatriz, meus sogros, alegando que eu tinha interesse econômico na morte de Rafael e que nossa relação era instável e conflituosa. Eles pediam a anulação do testamento que deixava tudo para mim e citavam comportamento suspeito da minha parte no dia da morte. A irmã Patrícia deu um depoimento dizendo que eu era fria e calculista e que Rafael parecia tenso nos últimos meses. Eu li aquelas palavras no sofá que ainda cheirava a ele e senti um enjoo físico. Eles não estavam apenas me processando. Estavam reescrevendo nossa história, pintando-me como uma vilã, uma esposa assassina por ambição. A dor do luto se transformou em algo novo, um frio cortante de traição e pavor. Meu advogado, o doutor, Fábio, veterano e de semblante sério, analisou os papéis. "É uma acusação grave, Ana. Eles têm recursos. Vamos precisar de uma defesa sólida. Precisamos de tudo: testemunhas, registros, provas do relacionamento de vocês." Eu estava paralisada. Como se provar inocente de um crime que não cometeu? Como provar que um amor era real? Foi quando me lembrei do cofre. Rafael tinha um cofre digital em casa, além do nosso cofre físico comum. Um dia, brincando, ele disse: "A senha é a data do dia em que você disse que me amou pela primeira vez. Só em caso de emergência é in." Eu nunca tinha aberto. Nunca houve necessidade. Com mãos trêmulas diante do doutor, Fábio e de um perito judicial, digitei a senha, 190.518. O dia no jardim em que olhei para ele e as palavras saíram sem minha permissão. O cofre virtual abriu. Havia pastas. Uma se chamava para o pós. Dentro, 3 arquivos.
Carta Ana PDF. Vídeo declaração MP4. Documentos resguardo zip. O primeiro que abri foi o vídeo. Era Rafael sentado à mesa dele, a que ele caiu ao lado. Ele estava um pouco mais magro, usando uma camisa que eu tinha dado de aniversário. A data no canto da tela, 6 meses antes de sua morte. Ele olhou para a câmera com uma serenidade que me partiu ao meio. Amor, se você está vendo isso, é porque a minha cabeça me traiu de vez e eu parti antes da hora. Ele fez uma pausa, engoliu seco. Eu tenho uma condição. Aneurisma cerebral familiar. Minha avó morreu disso. Meu pai, o Carlos, sabe. Ele tem o mesmo risco. Eu descobri nos exames de rotina do ano passado. É uma bomba relógio. Decidi não te contar porque eu queria que a gente vivesse cada dia sem essa sombra. Eu te poupei. Perdoe-me por isso. Minha respiração cessou. Ele sabia. Ele sabia o tempo todo. Agora, o motivo real deste vídeo, ele continuou sua voz firme. Meus pais, eu os amo, mas conheço o caráter deles. Especialmente quando o dinheiro está envolvido. Eles nunca aprovaram você. Eles nunca entenderam nosso amor. Tenho quase certeza de que, se eu for primeiro, eles vão tentar te atacar. Vão tentar te tirar o que é seu por direito, por pura ganância e despeito. Então, eu preparei tudo. O vídeo continuou, com ele detalhando cada documento no Zip. Um atestado médico detalhado do seu neurologista, Dr. Silva, atestando a condição genética e o risco iminente, assinado e carimbado. Declarações do nosso terapeuta de casal, sim, fizemos terapia preventiva, era um dos nossos segredos, atestando a saúde e a felicidade do nosso relacionamento. Extratos bancários mostrando que eu era quem tinha mais recursos na época do casamento, desmontando a tese da ganância financeira. E a cereja do bolo, um e-mail de Carlos para Rafael de 2 anos atrás, onde o pai dele sugeria um pré-nupcial para se proteger da Ana, com Rafael respondendo: pai, meu patrimônio é o amor dela. Não preciso me proteger da pessoa que me faz completo. O último arquivo, a carta, era só para mim. Palavras de amor, de perdão por ter escondido a doença e um último pedido: viva Ana. Com toda a força e cores que você coloca nos seus desenhos. Viva por nós dois. No tribunal, o ambiente estava carregado. Meus sogros estavam confiantes, Patrícia me encarava com desdém. Quando o advogado deles apresentou a tese da esposa interesseira, o doutor, Fábio pediu a palavra. Meritíssimo, a defesa gostaria de apresentar novas provas. Provas deixadas pelo próprio falecido SR, Rafael prevendo exatamente este momento. A sala ficou em silêncio. O vídeo foi exibido. Vi o rosto de Carlos esvaziar de cor. Beatriz começou a chorar baixinho, mas não eram lágrimas de tristeza pela perda do filho, eram de vergonha e raiva. A declaração do neurologista e o e-mail foram lidos em voz alta. A tese deles desmoronou, tijolo por tijolo, diante das provas incontestáveis deixadas pelo próprio filho que eles tentavam usar como arma. O juiz, um homem idoso, olhou para Carlos com uma mistura de pena e desprezo. Senhor Carlos, ele disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. Você moveu este processo sabendo da condição médica do seu filho. Sabendo do risco que ele corria. Carlos não respondeu. O silêncio foi a confissão mais alta do mundo. O processo foi arquivado. Eles foram condenados a pagar todas as custas processuais e uma indenização por danos morais que eu doei para uma instituição de pesquisa de aneurismas cerebrais. Hoje, 1 ano depois, ainda sinto a falta de Rafael todos os dias. A dor não some, mas ela mudou. Não é mais um buraco negro que me consome. É uma saudade que carrego comigo, como carrego a aliança no dedo e as memórias no peito. Passei a visitar o túmulo dele com menos frequência. Em vez disso, converso com ele no ateliê, onde coloquei sua foto favorita. Voltei a desenhar. Estou ilustrando um livro infantil sobre um arquiteto que constrói castelos nas nuvens. É minha maneira de seguir vivendo como ele pediu. Quanto à família dele, Carlos e Beatriz tentaram um contato pálido, um pedimos desculpas forçado. Eu apenas respondi, o Rafael já os perdoou em seu próprio jeito. Eu não preciso fazer o mesmo. Seguirem em frente é o melhor agora. E desliguei. A vingança dele não foi suja ou violenta. Foi limpa, precisa e justa. Foi a proteção final de um homem que me conhecia, que conhecia sua família e que planejou seu último ato de amor não com flores ou cartas, mas com a verdade pura e dura, guardada a 7 chaves para o dia em que eu mais precisaria. Ele me salvou mesmo depois de partir. E essa, no final, foi a maior prova de amor de todas, ele me proteger do mundo mesmo sem estar mais nele. Obrigada por me ouvirem.